Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e você está no estudo da obra O que é o Espiritismo de Allan Kardec, que nós estudamos toda quarta-feira às 20h30 ao vivo aqui. Essa obra tão importante de Kardec. Já estamos no estudo número 36 de Kardec, desta obra, O que é o Espiritismo. Estamos estudando aí o diálogo com o cético, já é a 8ª semana nesse diálogo. Então sejam todos bem-vindos. O Kardec Tube hoje produz 10 lives semanais. Nós temos o estudo diário de segunda a sexta, às 14 horas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda noite, às 20 horas, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, às 17h30, nós estudamos criticamente a obra Nosso Lar. Na quarta-feira, 20h30, o estudo do que é o Espiritismo. Na quinta-feira, às 20 horas, estudamos um artigo do site revistaespírita.net. Na sexta-feira, às 20 horas, estudamos o Livro dos Médiuns. Esse estudo do Livro dos Médiuns é fechado para os assinantes, os membros do canal do Kardec Tube. Então, se você quer estudar conosco também o Livro dos Médiuns, se você quer participar pelo chat, você assina o Kardec Tube e você tem acesso a esse estudo. Para assinar, você vai aqui no botão Seja Membro do canal ou clica no link que está na descrição aqui da live. E se tiver dificuldade, nos chama que a gente ajuda. É uma maneira de você contribuir com o canal para que ele se mantenha, para que ele cresça e ao mesmo tempo você tenha acesso ao Livro dos Médiuns. E tudo que a gente faz aqui fica gravado na playlist, nas playlists aqui do canal. Você pode assistir tudo a hora que quiser, quantas vezes quiser. Não conseguiu acompanhar ao vivo, pode ver gravado na playlist. Esse é o Kardec Tube e eu tenho na quarta-feira a alegria, a honra de ter os meus amigos, os meus fiéis amigos nos meus projetos, o Lauro Rodrigues e o José Paniago. Eu passo para eles dar as suas boas-vindas e seus recados. Muito boa noite a todos, boa noite Laura, boa noite Michel, muito boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos, esperamos aí os bons comentários, as boas dúvidas de sempre, que nos ajudam a debater o assunto, e vamos seguir estudando essa obra fundamental de Allan Kardec, esse diálogo extremamente palpitante, que eu estava relendo aqui antes de começar. Esse ponto que a gente vai tocar agora é fantástico, a oposição da ciência é um tema muito bom. Então, sejam todos bem-vindos, excelente estudo. Boa noite, Michel. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. E é um tema, como é que eu poderia dizer, desconhecido do movimento espírita. Às vezes falam, né, o espiritismo é uma ciência, mas muitas das vezes as pessoas não têm noção de que Kardec, né, em sua época, combatiam Kardec, né, a afirmação, quando Kardec afirmava o espiritismo ser uma ciência, conforme ele, o método que ele usou de elaboração, né. Então, é um tema que, para mim, é sensível, porque o meu conhecimento é pouco. Quero prestar bastante atenção, pessoal, e vocês façam o mesmo para as perguntas que forem surgindo, a gente vai elaborando essas perguntas aqui para mergulhar um pouquinho nesse assunto, oposição da ciência. Então, que tenhamos aí um bom estudo. Michel. É isso aí, esse tema é muito, muito interessante. E lembrando, como é que funciona a obra O que é o Espiritismo? Como é que ela é estruturada, né? A obra tem o seu preâmbulo, onde Kardec tratou da definição do que é o Espiritismo, a gente viu isso. Depois, a parte que inicia a obra, depois do preâmbulo, que são diálogos de Kardec, com o crítico, com o cético e com o padre. A gente viu todo o diálogo com o padre, aliás, com o crítico, e agora estamos vendo o diálogo com o cético. O diálogo com o cético é dividido em assuntos, em temas. Então, hoje o tema é oposição da ciência. Você quer ver tudo isso que a gente já viu? Está aqui na playlist do canal. Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes no Espiritismo. Destas 3, nós estamos estudando a terceira. Nós já estudamos inteiro o Espiritismo em sua mais simples expressão, estudamos inteiro o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e agora estamos estudando o que é o Espiritismo, completando aí a tríade, né, das obras para o iniciante
no Espiritismo. Então você acompanha tudo isso, ficou gravado também aqui, aqui no canal. Você pode assistir. Então hoje o assunto é oposição da ciência. Eu vou colocar o texto na tela. Você que estiver assistindo e ainda não for inscrito no canal, lembre-se de clicar em inscrever-se, né? É algo muito rápido e ajuda muito o nosso canal. Depois, no final da live, eu quero anunciar o que que a gente vai estudar na live de amanhã, um artigo novo, mas eu deixo para o final. Então, fica até o final para saber o artigo que a gente vai estudar amanhã. Então, vamos ao texto. Aqui, você que quer ter acesso a todas as obras de Kardec, você pode ir no Kardecpedia, é um site ou um aplicativo, o aplicativo é de graça, e o aplicativo também funciona offline, né? Aqui no Kardecpedia você tem barra de busca para encontrar os termos que você digitar ali, o termo que você digita ali na barra de busca, ele mostra na obra de Kardec inteira tudo sobre aquele termo. E você também tem todas as obras relacionadas disponíveis no idioma original. Então, acesse o Kardecpedia ou baixe o aplicativo. Então, aqui no V, o assunto é oposição da ciência, no V é de visitante, né? Mas é o cético aqui que vai falar. Diz então o cético para Kardec: Vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos a opinião dos sábios que os contestam ou os explicam de modo diferente do vosso. Só para situar, antes de eu ler a continuação, aqui a tradução está errada, porque o Guion não, mas eu não lembro quem foi o tradutor, os tradutores traduzem por sábios, né? Mas o Cosme já está corrigindo, aqui ainda não deu tempo, mas lá no Livro dos Espíritos ele já corrigiu. A tradução mais correta é cientistas, não é sábios. Aí fica mais dentro do contexto, né? Então, vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos cientistas, que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Segue o sétimo. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os cientistas não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuis que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Então, vejam quantas afirmações dentro do questionamento que o cético fez em relação aos homens de ciência, né? E vamos ver agora o que Kardec vai responder. Traçastes o dever dos cientistas de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Mas antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os cientistas são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos. Isso em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor de sua bandeira, não são pessoas em que se não deva reconhecer uma certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os cientistas só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Eu vou ler tudo, tá? Até o final, daí a gente comenta.
Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que mais tarde se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia com o que se não devia ocupar? Devíamos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que estejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere às ideias novas. É um texto muito rico, né? Mas como ele é um texto que está ligado à questão da ciência, eu vou deixar para o José iniciar a conversa aí e nós modificar um pouco, para não ficar sempre eu o primeiro a falar, vou passar para ele fazer a sua análise aí sobre essa questão da ciência, lembrando a todos que o José, ele está nesse meio, né? Ele também está nesse meio aí, que ele também tem um diálogo aí com pessoas de demais ciências. Então eu passo para ti, José. Essa parte aí do diálogo realmente é muito boa, né? Então, Kardec separa, como o Michel já comentou no início, ele separa as partes do diálogo do cético, como se fossem sessões aí dentro do capítulo, e a gente está aqui na oposição da ciência. É incrível como, eu já comentei isso aqui mais de uma vez, né? Como as críticas que nós ouvimos hoje das pessoas que estão dentro da academia, elas não são novas. Eu já ouvi essa mesma crítica que Kardec está rebatendo aqui, de pessoas que têm uma formação sólida em ciência, em filosofia, né? E a gente vê que as críticas não são novas. Então, Kardec está falando basicamente o seguinte: ele está tentando rebater a crítica que o cético faz. O cético diz, olha, os sábios, os cientistas, eles não aceitam o espiritismo como uma ciência genuína. O espiritismo não é aceito dentro das universidades, das academias, etc. Isso é um argumento que é utilizado hoje também, né? Ao que Kardec responde primeiro, corrigindo uma afirmação falsa que o cético faz, uma premissa falsa que está dentro da afirmação dele, que é a ideia de que nenhum sábio aceita o espiritismo como uma ciência genuína. Isso já é um erro, né? E Kardec vai mostrar diversas pessoas de ciência, pessoas ilustradas, né, com excelente formação acadêmica, que aceitavam o espiritismo sem problema nenhum, né? Médicos, até mesmo eclesiásticos, né, pessoas da igreja que faziam experiência com os fenômenos espíritas, altos funcionários públicos, etc., pessoas com excelente formação e que, professores, artistas, homens de letras, oficiais, como está no texto aqui, e que eram espíritas, que viam que havia algo de sério ali, né? Então, o primeiro ponto que Kardec corrige seria esse. E o segundo, que ele vai reconhecer que, de fato, alguns membros das academias, dos institutos que existiam na época, no século XIX era muito comum, hoje acho que é menos comum. Existiam institutos científicos, né, sociedades científicas, que as pessoas, os intelectuais participavam. De fato, muitos se opunham ao espiritismo ou sequer o consideravam como uma teoria científica séria. E Kardec vai ter um raciocínio muito simples, muito simples. Ele vai dizer: os homens de ciência, por um acaso, nunca se equivocaram? É um raciocínio muito simples que ele faz. Ele está rebatendo do ponto de vista lógico
o que o cético está afirmando, mas para isso ele precisaria ter o conhecimento da história da ciência, que é o que Kardec tinha. Ele conhecia a história da ciência. Ele sabia que nem sempre os homens de ciência acertaram nas suas opiniões. A gente sempre cita o caso clássico de Galileu. A teoria de Galileu, ela foi recusada. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. A teoria de Galileu de que a Terra era móvel e girava em torno do Sol, ela foi recusada, não porque a ciência era fanática apenas. Podia ter esse elemento também. Mas não porque a igreja era fanática e fechava os olhos às evidências. Não. A gente precisa entender que a igreja era uma instituição muito grande, muito abrangente no século XVII, e que dentro da igreja existiam vários homens de ciência. Existiam muitos padres que eram cientistas. Isso era muito comum. O próprio Galileu era uma pessoa religiosa. E o Galileu tinha os seus pares contemporâneos, cientistas, que estavam investigando, que investigavam astronomia. E essas pessoas de ciência é que recusavam o seu sistema. Não eram apenas pessoas ignorantes e fanáticas que recusavam o seu sistema. Muitos homens de ciência recusavam. E se equivocaram. Se equivocaram. As pessoas precisam entender, isso tem que ficar claro. A história da ciência é uma história de luta entre teorias rivais e que grandes homens, grandes sábios cometeram erros. É muito comum na história da ciência grandes sábios recusarem teorias científicas que hoje para nós são banais, são absolutamente triviais. Vou dar mais um exemplo. A gravitação de Newton. A gente não para pensar. A queda de um objeto, que é um fenômeno tão trivial que a gente vê todos os dias, a explicação que o Newton dava é que existe uma força atraindo esse objeto até a Terra. É a mesma força que me mantém preso ao chão, é a mesma força que faz a Terra girar em torno do Sol. Olha, quando o Newton propôs isso, vários homens de ciência recusaram e diziam que ele estava tratando de ocultismo, que era uma força mágica, essa força invisível que atraía a Terra ao Sol. Homens de ciência, filósofos, grandes filósofos como Leibniz, por exemplo, não aceitavam a ação à distância. Porque qual que é a ideia da gravitação? Um objeto está exercendo força sobre outro à distância, de maneira invisível. Eles não aceitavam isso. Porque a ideia que se tinha da física na época era o mecanicismo. Para uma coisa se mover, você precisa tocar, precisa do contato direto. Para eu mover esse objeto, eu preciso movê-lo com a mão. Agora, você me dizer que uma coisa está exercendo a força sobre a outra à distância, o Sol exerce uma força sobre a Terra, isso era impensável. Diziam que o Newton estava sendo místico, estava propondo uma coisa mágica, de ocultismo. Olha só como é irônica a história. Com relação a Kardec, não faziam o mesmo tipo de afirmação? De que ele estava... coisa de espírito é sobrenatural, é maravilhoso. A mesma crítica, olha que coisa curiosa. Então a gente vê que esse fato ele se repete ao longo da história da ciência. A mesma coisa o átomo. A gente pode ficar citando um monte de exemplo na história da ciência. Tinham vários cientistas que recusavam o átomo. Falavam que isso era coisa metafísica. Não, mas que negócio de átomo? Não existe, não consegue ver como é que... Falavam que isso era coisa metafísica demais para ser aceito como verdade. Olha, quando a gente começa a estudar a história da ciência, a gente vê que existem vários exemplos na história de fatos que hoje são teorias absolutamente aceitas e que na época foram recusadas. E foram recusadas não por pessoas ignorantes, fanáticas.
foram recusadas por homens de ciência, cientistas, sábios da sua época. Eu estou enfatizando isso porque é exatamente esse ponto que Kardec está insistindo aqui. Olha, a opinião desses homens de ciência, a gente deve levá-las em conta, mas eles nunca erraram? Eles nunca se equivocaram? E a história da ciência prova que sim, se equivocaram e muitas vezes. E para finalizar, Kardec está citando um exemplo que é do tempo dele. É um exemplo. Eu já pesquisei algumas vezes, mas a gente acaba esquecendo, né? Esse exemplo que Kardec vai citar do Fulton, né? Que parece que foi o primeiro a propor o motor a vapor, não é isso? Ele coloca o motor a vapor e Napoleão I, que acho que é o próprio Napoleão Bonaparte, né? Que é o primeiro imperador. Depois vai ter Napoleão III, que é o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão convoca uma assembleia de sábios e eles recusam o motor a vapor. Isso faz com que a França se atrase na industrialização e a Inglaterra se industrializou primeiro. Saiu na frente, na largada aí da economia, né? Do desenvolvimento econômico. Então, isso é extremamente comum na história da ciência. E a gente vê que hoje as pessoas continuam argumentando que o espiritismo não pode ser uma ciência porque ele não é aceito dentro da academia. A gente poderia dizer a mesma coisa. E os homens de ciência nunca se equivocaram? Fora outro elemento, que aí eu não vou me alongar muito, eu vou passar para vocês, depois a gente pode continuar. Fora outro elemento, que é o seguinte: para uma teoria ser aceita hoje dentro da academia, não são levados apenas critérios racionais, científicos e empíricos, de evidência, de prova. Existe interesse econômico, interesse político, interesse social, uma série de outros elementos que influenciam para uma teoria ser aceita dentro da academia. Você tem que ter bom relacionamento. A mesma coisa, às vezes, para você entrar numa empresa, não basta a competência. Você tem que ter o networking, tem que conhecer pessoas. É a mesma coisa uma teoria científica dentro da academia. Para ela ser aceita, não basta que ela tenha estruturas sólidas do ponto de vista racional e de evidência empírica. Tem toda uma questão social, cultural, política e econômica que influencia na entrada de uma teoria científica dentro da academia. Então, a gente precisa levar em conta todo esse contexto para compreender por que o espiritismo ele não é aceito, né, dentro da academia. Enfim, eu passo para vocês, depois a gente pode seguir desenvolvendo aí o ponto. Mas eu queria te fazer uma pergunta, José. Nas academias, nas universidades, o pensamento ele é muito mais materialista, não é? Isso não seria um impedimento para reconhecer o espiritismo como uma ciência? Embora que Kardec aqui ele deixa claro que haviam pessoas eminentemente inteligentes, pessoas muito bem colocadas em suas profissões, que aceitaram o espiritismo e eram adeptos. Mas a ideia materialista, ela também não poderia ser esse ponto também de partida ou de impedimento para aceitarem que o espiritismo é uma ciência? José? Eu acho que sim, Lauro. Eu acho que tem totalmente a ver. Isso tem relação com o que eu comentei, que é o elemento social e cultural. A universidade, ela está inserida dentro da sociedade. E a crença tem a ver com o materialismo, mas eu diria o seguinte: dentro da sociedade, mesmo entre os religiosos, existe uma crença muito forte de que a ciência não deve investigar o pós-morte. Essa crença, ela está tanto entre os cientistas, materialistas, céticos, e entre aquelas pessoas que são religiosas. Porque os religiosos também têm essa crença muito forte. Eu já conversei com religiosos também, e eles falam, não,
questões relativas à alma, a Deus ou pós-morte não são objeto da ciência. São objeto da religião ou da filosofia. Então também o espiritismo encontra uma barreira aí. Porque aí os cientistas acusam o espiritismo de mexer com coisa mística e mistério, superstição, etc. E os religiosos acusam o espiritismo de ser cientificista e positivista. Porque o que o religioso diz? Ele fala, olha, esse assunto deixa pra gente. Deus ou a alma deixa pra gente, deixa pra religião. Se o espiritismo disser que é uma ciência que está se metendo nesse assunto, não é papel dele. Ele está sendo cientificista ou positivista. Porque o que é o cientificismo? É a ideia de que a ciência ela extrapola. O cientificismo é um termo que tem muitos significados, mas um deles é esse. Quando a ciência extrapola o campo de atuação dela e passa a dar opinião sobre áreas que ela não deveria atuar. Isso seria o cientificismo. Quando a ciência diz, por exemplo, que Deus não existe, isso seria cientificismo, porque ela estaria entrando no âmbito da religião e da filosofia. Num certo ponto de vista, eu até concordo. Concordo porque a pessoa não conhece o espiritismo, então ela não entendeu que é possível agora, do século XIX para cá, o espiritismo abriu um novo flanco de investigação científica sobre questões da alma. Então a pessoa não entendeu que isso agora é possível com o espiritismo. Ela não entendeu, ela não conhece o espiritismo. Ela acha que o espiritismo é só mais uma religião dentre várias e que por Kardec ser um homem que está ali no contexto das ideias do século XIX, do positivismo, que tentava submeter tudo à ciência, ou que colocava a ciência como superior à religião, eles acabam atribuindo esse epíteto ao espiritismo também, de positivista, de cientificista. Mas eles não entenderam que Kardec tentou investigar cientificamente a alma e conseguiu, e teve sucesso. É isso que eles não entendem. Eles, olhando de longe, eles têm a impressão de que foi uma tentativa mal sucedida, uma tentativa falha. Então eles leem Kardec, ou eles ouvem falar muito por cima, porque eles não se aprofundam e não dominam a obra. Eles veem alguma coisa por cima e falam, não, esse cara é cientificista, é positivista. Ele tem uma linguagem ali que parece do contexto científico do século XIX, mas ele começa a misturar com a questão da alma, de Deus, e eles acham que Kardec faz uma mistura indevida. Eles não entenderam que Kardec tentou e foi bem sucedido nessa tentativa. É simples, eles não entenderam isso. Então agora a gente tem as ciências que investigam a matéria, física, química, biologia, e agora a gente tem uma nova ciência que investiga a alma. Kardec mostrou que isto é possível e que ele não tirou do domínio da religião e da filosofia o tema da alma e de Deus. A filosofia, a ciência e a religião podem continuar tratando desse tema, não há problema nenhum. Mas agora ele abriu uma nova frente de investigação da ciência que também vai compartilhar desse objeto com a religião e com a filosofia. É que, como são áreas muito abrangentes e parece que acaba sendo muita coisa e parece que fica confuso. Só que, como Kardec ele dominava muito bem o que ele estava fazendo, ele consegue muito bem ficar nesses limites e não escorregar. Ele consegue investigar a alma cientificamente, ele percebe quais são as consequências filosóficas daquilo e até qual o ponto que o espiritismo pode parar. Essa fronteira entre o espiritismo e outras ciências, Kardec delimitou muito bem, muito bem. E me chamou a atenção, vocês sabem, né, que eu tô lendo o livro Espíritos sob Investigação, do Carlos Sete, e ele coloca alguns textos de Rivail, jovem. Para quem não sabe, o nome de batismo de Kardec era Hippolyte Rivail.
E é muito curioso, porque tem um texto dele sobre a frenologia, que ele já está preocupado sobre os limites, até onde a frenologia deveria atuar, até onde começa a ser especulação filosófica metafísica. Ele já tinha essa preocupação na casa dos 30 anos, desse limite onde deve ir a investigação científica, onde passa a ser especulação filosófica, que já entra no campo da metafísica. Kardec já dominava muito bem esses limites. Então, quando a gente começa a se aprofundar na obra de Kardec, a gente vê que tudo isso está muito bem delimitado, muito bem estabelecido ali. Então, para responder a pergunta do Lauro, eu acho que sim, tem uma relação muito forte do materialismo, mas eu diria que é mais um preconceito muito forte de que os espíritos ou a alma não pode ser investigado pela ciência. Isso vem tanto da ciência quanto dos religiosos, que é uma coisa muito curiosa. Muito bom esse tema, né? Muito bom esse tema. Eu converso, ah, sempre que possível, a gente conversa bastante sobre isso, né? Em off, porque aí, para mim, tá um dos pontos mais fundamentais da gente discutir hoje para as pessoas realmente levarem Kardec a sério, né? Primeiro, eu começaria essa minha fala com algo que vocês já levantaram, que é impressionante o quanto este senhor chamado Allan Kardec dominava o conhecimento dessas questões para a época dele. Primeiro, porque ele mostra, na própria questão que a gente leu, ele mostra o conhecimento que ele tinha, como o José disse, né, da história da ciência. Porque ele justamente recorre à história da ciência para dar um argumento muito simples para o cético, né, que o José abordou. E depois, a gente vendo aí a fala do José, fica muito claro também para mim, e quanto mais eu converso com quem estuda tanto a questão da filosofia da ciência, quanto a própria obra de Kardec, cada vez fica muito mais claro para mim o quanto Kardec fez algo muito difícil. Não é uma coisa simples o que ele fez, não é uma coisa barata, uma coisa assim que possa acontecer a cada 50 anos. Foi muito complexo o trabalho que ele fez por conta disso que o José falou. Você não se achava que era possível. Ele chega a comentar isso na Gênese. Na Gênese, lá no capítulo do caráter da revelação espírita, ele comenta isso, que se achava que o método científico não era possível para ser aplicado nesse tipo de assunto. E ele vai fazer uma afirmação que eu sempre brinco. Essa afirmação dele dá uma tese de doutorado, né? Porque daí ele diz assim: agora nós sabemos que é possível. E aí ele explica, né? Esse agora nós sabemos que é possível abre um leque, porque ao afirmar isso, ele está dizendo que ele dá a explicação, porque é interessante, Kardec ele não fez apenas a ciência espírita, né? Mas ele também tratou da cientificidade da ciência espírita, né? Ele tratou da própria epistemologia. A gente vê que ele teve essa preocupação também, né? Porque ele não apresenta só os princípios da doutrina, mas ele apresenta a história, a evolução, os critérios, ele apresenta toda os bastidores, né? E a gente vê que ele está preocupado com isso. E faz todo sentido, porque se é uma coisa nova, e ele vai afirmar isso várias vezes, o espiritismo é uma ciência nova, ele teria que apresentar esses fundamentos, né? Ele teria que apresentar os fundamentos, já que se ele diz, olha, eu estou apresentando uma ciência nova, e além de ser uma ciência nova, é uma ciência nova sobre um assunto novo para a ciência. É ousada a proposta dele, né? É ousada, difícil, e por isso que ele tem que se debruçar sobre isso. E eu acho que é, é, é um estudo muito interessante para aqueles que estudam também, os filósofos da ciência que adoram estudar como é que cada cientista
se comportou, né? Kardec é uma ótima figura para se debruçar sobre isso, para ver ele construindo a ciência espírita, né? Porque você tira daí grandes ensinamentos de como é que se faz, né? Eu observo muito isso. Outro ponto que me chamou a atenção dentro desse assunto que o José também falou é esse fenômeno curioso, né? Que Kardec chega a comentar em alguns momentos da revista que para ele chamava muita atenção o religioso se unir com o materialista para combater o espiritismo. Ele chega a dizer isso, ele chega a falar, é curioso porque o religioso deveria se unir comigo, né? Porque eu estou com a ciência espírita confirmando o que ele defendia. Mas havia muitos religiosos que se juntavam com o materialista para combater o espiritismo. Olha que interessante esse fenômeno social também, né? Porque tem a ver com isso. Tem a ver também com essa questão de que o José citou, né? O cientista achava que não era possível fazer ciência da alma e o religioso achava também que não era possível. Então ele chegava a se unir para combater. Até porque o Kardec acabou batendo em preconceitos, né? Porque você tem uma hegemonia, um poder, autoridades que tratam daquele assunto, e ele acaba deslocando isso, né? Ele acaba tirando um pouco esse poder, e isso também faz todo sentido eles, eles combaterem isso, né? Agora, é, é, quando você vai para o interior desta doutrina, quando você vai para o dia a dia dessa doutrina, quando você vai para a completude dessa doutrina, e a gente conversa muito sobre isso, porque a gente termina de ler as obras e volta, termina e volta, termina e volta, cada vez mais você vai vendo que trabalho excepcional, que trabalho excepcional que ele fez. Então ele conseguiu, ele trata disso também, ele vai tratar desse assunto lá no capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da união da ciência e da religião, da aliança, né? Quando ele fala também de uma aliança do Espiritismo com a filosofia, ele tem vários textos, então, que ele está discutindo esse problema, né? Sobre a questão dos limites, sobre a questão da, da interseção entre as áreas, sobre o que o Espiritismo poderia contribuir com as ciências em geral e com a religião. Então, ele discutiu tudo isso de maneira muito. Eu acho que o dia que alguém se debruçar sobre essa parte, sai um bom livro. Quem pesquisar tudo isso em Kardec e depois ainda conseguir dar um enfoque com os especialistas na área, eu acho que é um trabalho de fôlego que um dia alguém vai fazer, né? Porque é muito rico. Mas voltando ao texto em si, eu acho sensacional a maneira simples como ele mostra que aquilo que o cético falou, como o José falou, tinha dois problemas. O primeiro, que não é verdade que todos os homens de ciência não admitem o espiritismo. E ele cita aqui vários, né? E você vai, eu sempre digo, as afirmações que Kardec faz, você verifica a veracidade no decorrer das revistas, né? E dos documentos. E depois ele vai mostrar que, bom, esse é o primeiro ponto. E o segundo, como já foi salientado, né? Dentro da história da ciência, você já teve a comunidade científica se equivocando. Então, Kardec vai mostrar por que isso vai acontecer igual com o espiritismo, né? E com o espiritismo eu acho que é mais difícil ainda, porque você tem que quebrar uma barreira preconceituosa já estabelecida de, ó, nós não mexemos com isso, não. E Kardec está mexendo cientificamente com isso, né? E a gente tem, inclusive, os próprios espíritas. Olha que interessante como esse é um fenômeno social, né? Porque os próprios espíritas, tanto da época de Kardec quanto hoje, também muitos vão achar que Kardec não foi exitoso ao fazer uma ciência, né? Eles vão dizer, olha, Kardec fez uma filosofia, ou Kardec foi um intelectual que tentou fazer alguma coisa, mas cabe a gente, hoje, com o avanço dos conhecimentos, completar o que Kardec não conseguiu. Existe muito esse pensamento somente os acadêmicos, né, que são da área da ciência ou da filosofia, que são espíritas, há muito esse papo, né? A gente tem que tentar conseguir
fazer hoje o que Kardec não conseguiu. E eu sempre digo, no meu entender, é o contrário, eles vão ter que aprender com Kardec. Eu acho que a hora que eles enxergarem que eles vão ter que aprender com Kardec, o que Kardec conseguiu fazer e ninguém mais depois dele conseguiu, eu acho que esse é o caminho, né? Mas a gente tem poucas pessoas, talvez uma das causas, né, do problema seja que a gente tem poucas pessoas que são especialistas em Kardec e especialistas na filosofia da ciência, né? A gente tem pouquíssimas, raríssimas pessoas que estão dominando os dois assuntos, né? Que podem auxiliar mais nisso. Quando você tem pessoas da área da academia que são espíritas, às vezes elas são da área da academia, são da academia, mas não são necessariamente especialistas no assunto, de tratar a cientificidade de uma teoria, né? E muitas vezes, aí sim, na grande maioria das vezes, eles também não têm uma profundidade em Kardec. Então acaba que a gente tem isso, né? Agora, quando eu pego, por exemplo, conversas do tipo com o Shibene, com o Cosme, que, que estão muito bem dentro dessas duas áreas, né? E agora o José, que também tá estudando isso, e aquilo que eu sei de Kardec, né? Muito mais de Kardec do que da filosofia de ciência, eu consigo enxergar um futuro, um caminho de pesquisa aí, né? Que vai, eu acho, que fazer com que as pessoas entendam assim, olha, a gente tem que prestar atenção em Kardec não só pela teoria em si, mas na história de como ele procedeu ao criar uma teoria. Isso também ele tem muito a ensinar. Eu acho que esses são pontos que eu destacaria, né? Bom, antes de continuar lendo, eu passo para vocês. Se vocês querem também tratar mais algum ponto, trazer questões, passo para vocês. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Nós estamos estudando no Evangelho, segundo o Espiritismo, aquele estudo diário, o controle universal, né, a autoridade da doutrina espírita. Somente aquele item do Evangelho, ele já não seria suficiente para mostrar que o Espiritismo de fato foi construído sobre bases científicas, quando Kardec fundamenta os critérios utilizados, como ele trabalha o texto, isso já não seria uma força para falar assim, não, de fato, o Espiritismo tem características de uma ciência, José? Ou Michel? Só uma coisa antes, está trancando a internet para algum de vocês aí? Ou é aqui para mim? Para mim, tá normal. No começo a minha imagem deu uma travadinha por alguns segundos e voltou, mas foi coisa rápida, depois não mais. Tá normal. Tá? Se eu travar aqui, vocês me falem, tá? Deixa só eu comentar rapidinho antes de passar para o José sobre essa pergunta do Lauro. Eu vejo que o texto do controle universal do ensino dos espíritos, ele, claro, ali tem elementos que Kardec vai mostrar como o espiritismo foi feito, e tem elementos que mostram exatamente esse caráter universal de pesquisa que toda ciência tem. Claro que adaptado à fenomenologia espírita, né? Adaptado à fenomenologia espírita. Só que, claro, que só esse texto eu diria que não serve, né? Não serviria como completo, Lauro. Por quê? Porque nesse texto ele já coloca o espírito como uma realidade posta, né? Ele parte disso. Tanto que o texto é controle universal do ensino dos espíritos. Então, claro, aí ele já está, eu diria, ele está no interior da obra, né? Ele está dentro Isso. ele tá dentro da teoria ali. Então, claro, toda a parte que ele fundamenta a existência dos espíritos, ela está presente em outros locais. Então, se você fosse pegar uma cronologia, digamos assim, da fundamentação kardeciana, você passa por esse texto e ele é um dos principais. Mas nesse texto, como eu disse, ele está mais mergulhado no interior da fundamentação, porque ele já coloca o espírito como um fato, né? Se a pessoa pegar do zero, a teoria, ela
ela exigiria elementos anteriores a isso. Do tipo, tá, você está partindo do pressuposto que os espíritos se comunicaram em diversos pontos, em diversos médios, mas quem me garante que os espíritos existem? Então, eu diria assim, de memória, né? A introdução do Livro dos Espíritos a introdução ao estudo, né? É um ponto importante, porque ele vai narrar o histórico dos fenômenos e as tentativas de explicar o fenômeno de maneira diferente. Começa por aí, ele vai mostrar por que que a teoria espírita é a melhor, a que melhor dá conta, né? Eu acho que passa por aí, mas passa também, tem também relevância esse texto do controle universal. Por que que ela tem relevância? Aí sim, para mostrar que ele tratou de fenômenos que não estão presos a pessoas especiais ou a só uma época ou a só uma cultura. Ele mostra exatamente a universalidade do fenômeno, o que é muito importante também numa ciência, né? Você mostrar que você pode experimentar ela em diversos contextos. Claro que sempre tem as exigências próprias para cada fenômeno, mas ela tem também um caráter universal, já que você está tentando fundamentar que ela é baseada em leis naturais, é importante você mostrar a universalidade dos experimentos, porque isso ajuda a corroborar justamente a cientificidade ali da teoria e dos fenômenos. Então, passa por eles, mas eu diria, claro, você tem que pegar outros textos. O próprio, eu já ouvi, eu penso assim e já ouvi isso da boca do Cosme, né? Que o capítulo 1 da Gênesis, que é o caráter da revelação espírita, ele considera o mais completo. O mais completo tratado de epistemologia espírita, ele considera o capítulo o caráter da revelação espírita. O Cosme chegou a comentar uma vez que estava fazendo um projeto com o Chibene para lançar um estudo sobre isso, seria sensacional, né? Porque eles têm o conhecimento das duas áreas, né? Uhum. Mas no fim não aconteceu. Mas eu, como um leigo no assunto, mas como um conhecedor da obra de Kardec, um pouco mais, eu pareço enxergar isso também. Por isso que eu concordo com eles, eu confio também na opinião deles, né? Mas eu faria essa observação. É importante, ajuda, mas é um dos, né? Ele não é apenas ele, só ele também não bastaria, mas passa por ele, né? Essa demonstração da cientificidade do espiritismo. José. Não, eu concordo, eu tendo a concordar com o Michel. Eu acho que o controle universal ele já é um passo adiante, como o Michel falou, né? Porque o que que acontece? A ciência ela vai começar observando os fenômenos. Observando os fenômenos é aquilo que Kardec explica sempre, ele já afirmou isso várias vezes. Você observa os fenômenos, o que que a razão humana naturalmente vai ser levada a fazer? Buscar explicar aquele fenômeno. Explicar um fenômeno é dar a causa do fenômeno. Isso é uma regra universal na ciência. Então, o observador atento, o cientista, o investigador, ele vai buscar dar a causa do fenômeno. Onde que a gente busca essa explicação? Nas teorias conhecidas que já existem. Caso você tente explicar aquele fenômeno pelas teorias conhecidas e não consiga explicar, caso as teorias sejam insuficientes para explicar aquele fenômeno, se aquele fenômeno possui características que fogem das teorias já conhecidas, o que você faz? Formula uma nova hipótese que possa dar conta daqueles fenômenos. Então, o que eu diria é o seguinte: se a pessoa pergunta por que o espiritismo é uma ciência, etc., eu diria isso. O espiritismo ele usa a razão, ele usa os sentidos, a observação dos fenômenos, formula uma hipótese para explicar aqueles fenômenos. Se aquela hipótese é boa, como nós acreditamos que é, ela passa a ser aceita como verdadeira. Aí ela vai ter consequências filosóficas e você começa a desenvolver a ciência. Quando você começa a desenvolver a ciência, dá os desenvolvimentos dela, aí é que entra o controle universal do ensino dos espíritos, que é uma coisa da prática do cientista
para lidar com o fenômeno, que aí entra a parte que é específica de cada ciência. É a maneira como você experimenta com o fenômeno. Por que Kardec foi obrigado a recorrer ao controle universal? Porque a maneira que ele encontrou para você aumentar o grau de veracidade daquelas informações que vêm do mundo espiritual. Como é que eu aumento o grau? Será que se eu obtiver comunicações de apenas um médium, de apenas um espírito, pode ter verdades ali? Pode. Mas se eu consigo aumentar o controle daquelas informações, tanto melhor para mim. Mas perceba que isso já é ali na prática. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O cientista que está dentro do laboratório fazendo o teste em camundongos, se ele fizer o teste com determinada vacina ou determinado composto químico, biológico, ou de qualquer natureza, se ele fizer o teste em um camundongo, ele pode ter alguns resultados positivos. Aquilo pode dizer alguma verdade sobre o teste que ele está fazendo? Pode. Mas não é muito melhor fazer com 500, com 1000? Para ele ter uma amostragem muito grande, ele vai aumentar o grau de confirmação daquela hipótese que ele tem. Então, eu vejo que isso, na prática do cientista, ele vai descobrir qual é o melhor instrumento para ele aumentar o grau de verdade, o grau de confiança que aquela hipótese merece. Então, eu vejo que sim, o controle universal ele faz parte da ciência espírita, mas ele é uma parte da ciência espírita. Ela é mais abrangente do que isso. Por isso que quando me perguntam, o espiritismo é uma ciência? Sim, por quê? Eu não cito de cara o controle universal. Eu cito o que existe em todas as outras ciências, na física, na química, na biologia. O uso da razão, dos sentidos, você observa fenômenos, você formula uma hipótese para explicar aqueles fenômenos. E você observa aqueles fenômenos de maneira rigorosa. O que é observar os fenômenos de maneira rigorosa? Qualquer cientista vai tentar ter um controle para verificar a veracidade daqueles resultados. Aí sim entra a parte do controle universal. Então eu diria que o controle é uma parte da ciência espírita, mas não resume todo o método da ciência espírita. Porque, por exemplo, só para citar um exemplo para finalizar aqui, eu sempre lembro o caso aí eu confundo, não sei se é o Sanson ou o Demer, eu acho que é o Sanson, que pede para Kardec evocá-lo depois da morte, né? No céu e inferno, Sanson. Aí ele cria... percebe que aí a ciência espírita já está muito desenvolvida no céu e inferno, e ele vai praticamente com uma comissão científica, né? Ele vai na câmara mortuária lá logo 3 dias depois da morte, ou no mesmo dia, não lembro, mas é muito breve. Ele evoca o Sanson e o Sanson dá a comunicação. Percebe? Esse trabalho do controle universal já tinha sido feito. Ele está indo lá observar um fenômeno. Então, ele está indo observar um fato. O fato de que o suicida, após a morte, relata o seu próprio sofrimento. É um outro fato observado, empiricamente. Que isso, percebe? São vários elementos que compõem ali a ciência espírita. Então, o controle universal é um dos elementos ali. Mas eu diria que não resume toda a ciência espírita. Beleza, obrigado. Vocês viram, eu coloquei aqui na tela como é que Kardec abre o Prolegômenos lá no Livro dos Espíritos, que é exatamente o que o José estava citando. Olha como ele diz isso, José, ó. Fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então ele mostra que foram fenômenos que as leis da ciência ordinária não deu conta, por isso que teve que surgir uma explicação nova. E ele começa o
o resumo da lei dos fenômenos, ou o espiritismo na sua mais simples expressão. Algum dos dois que a gente estudou aqui, ele abre o livro dizendo isso. Novos fenômenos revelam novas características e uma nova teoria precisa surgir para dar conta daqueles fenômenos. Exatamente isso também. Ele fala isso na abertura de um desses dois livros. Não me lembro agora se é o resumo da lei ou se é o mais simples expressão. Mas ele fala isso várias vezes. Então, quer dizer... E um outro... Vocês citaram vários textos importantes aqui. A Autoridade da Doutrina Espírita, que está na introdução do Evangelho, e o Michel citou o Caráter da Revelação Espírita, o capítulo 1 da Gênesis, que é fundamental. E eu queria citar outro texto que eu sempre lembro aqui, que é o capítulo 4 dos Sistemas do Livro dos Médiuns, que é onde ele vai fazer a discussão das hipóteses. Eu gosto muito desse tema, e é uma parte fundamental da ciência, que é o momento de descoberta, que você vai ter várias hipóteses concorrendo, essas hipóteses elas vão competir, e a melhor hipótese vai vencer. Ele discute, ele chama de sistema, estou chamando de hipótese, Kardec chama de sistema, dos sistemas. E ele vai discutir os 14 sistemas sugeridos ali, e ele vai mostrando ponto a ponto porque cada hipótese não é a melhor e porque a hipótese espírita é a melhor. Ele até chama ali de sistema poliespírita, né? É engraçado porque eu não vejo em nenhuma outra parte da obra ele usar esse termo, né? Eu não me lembro de outra parte, pode ser que ele tenha usado, mas me chama muito a atenção isso, que nesse capítulo ele chama a hipótese espírita de poliespírita. Por que isso? Porque ele está contrastando com aquela outra hipótese da alma universal, né? De que apenas um espírito, que seria Jesus, ou seria qualquer entidade sábia, só apenas um espírito ditaria todas as comunicações e tudo que contém no espiritismo, nas comunicações, seria vindo de um espírito. E ele vai falar que não, que existe uma diversidade de ideias, de pensamentos ali, diversidade de identidades, e que são vários espíritos que se comunicam ali. E aí ele chama de sistema poliespírita, né? Então, esse processo de debater as hipóteses, ele é fundamental na ciência. Está presente em todas as grandes teorias científicas, em todos os grandes momentos da ciência. Esse é um processo fundamental de debater as hipóteses. E está nesse capítulo dos sistemas do Livro dos Médiuns. Então, para o interessado, para aquele que está honestamente, sem preconceitos, querendo verificar se o espiritismo é uma ciência, ele vai encontrar esses elementos ali. Mas a pessoa precisa fazer isso verdadeiramente, fazer uma pesquisa honesta e se debruçar sobre a obra, que é o que os críticos geralmente não fazem, né? Esse é o incrível que a gente sempre ressalta aqui. Os críticos, eles não querem se dar o trabalho de investigar, de se debruçar sobre a obra. E tem todo o direito. Só não façam afirmações de uma pessoa que não conhece, então, a obra. Suspenda juízo. Não afirme o que você não sabe. Esse é o erro que geralmente os críticos cometem. Isso aí, Lauro. Não, você me lembrou aqui dessas questões de debate, e eu estou lendo, iniciei hoje a leitura do livro Chalmers, né? Chalmers, o que é a ciência final, né? Ele vai, lá na introdução, ele vai tratar disso, né? Que a proposta dele é apresentar uma teoria bem mais, como é que eu posso dizer? Uma teoria mais lúcida sobre a filosofia da ciência, seria mais ou menos isso, né? Tanto é que ele vai citar Karl Popper, que em alguns pontos se equivoca, em outros, né, foi genial, enfim, mas ele ainda mostra que há discussões a ser feitas, né? E olha que eu estou só no início da introdução, eu já consegui perceber. Se vocês leram e têm mais conhecimento, com certeza sabe, né, aprofundar isso melhor. Michel. Eu posso comentar, mas o José vai, claro, comentar com mais propriedade, mas ele vai mostrar que
toda tentativa de definir o jeito de fazer ciência em uma única fórmula é um equívoco, né? Acho que essa é a principal crítica dele, né, José? É isso. Não, o Lauro elevou o negócio agora. Aí você está discutindo teorias filosóficas acerca da ciência. Percebe? A gente está no nível aqui, ciência investigando fenômenos e debatendo hipóteses, no caso do espiritismo ou da física. Agora a gente está num nível a mais, filósofos debatendo hipóteses do que seria a ciência, percebe? E também ocorre esse processo de debate de hipóteses, de teoria sobre o que seria a ciência. Na filosofia da ciência também ocorre. Perfeito. E a gente chega à conclusão que, como o Michel ressaltou, que o Chalmers explica nesse livro, né? A gente sempre cita o livro que é muito bom, que não há uma fórmula que resuma o que é a ciência de maneira universal. Dentro dessa coisa chamada ciência existem muitas coisas ali dentro. Cabe inclusive coisas que geralmente a gente não pensa, que é intuição, imaginação, sonhos. Eu gosto desses casos na história da ciência que foge completamente o habitual, né? Tem o caso do químico chamado Kekulé. Kekulé. Esse químico ele descobriu a fórmula, a fórmula, como é que se diz? A estrutura do benzeno, que é uma estrutura hexagonal, lá, que é do carbono, né? Que tem os pauzinhos lá. É uma fórmula hexagonal do benzeno. Sabe como que ele descobriu? Ele estava olhando para uma fogueira não, para a lareira dele de casa. Aí ele dormiu, ele cochilou e ele sonhou com uma cobra engolindo o próprio rabo numa estrutura circular, assim. Quando ele acordou, ele falou, é isso. E aí ele descobre a fórmula do benzeno assim, com um sonho. Ou seja, a ciência, ela tem um monte de coisas diferentes dentro dela. Ela tem método, ela tem hipótese, tem investigação, tem coisas muito racionais. Mas também tem uma parte que é intuição, que é sonho, que é imaginação, e que geralmente as pessoas não se dão conta disso, né? O Popper, no livro dele da Lógica da Investigação Científica, ele cita o Einstein. Ele cita o Einstein dizendo, olha, muito do trabalho científico não é racional, mas é intuitivo. O Einstein falando isso. É um trabalho intuitivo. Então você vê agora, só para encerrar essa parte, se as pessoas em geral aceitassem o espiritismo e a influência que os espíritos têm nos cientistas, a gente poderia compreender melhor como é que surgem os insights na cabeça do cientista, que às vezes pode ser influência dos espíritos, dando sugestões de como o cientista poderia guiar o trabalho dele. Então, olha o nível que a gente está agora. A gente está no nível de que o espiritismo poderia explicar muitos fatos da história da ciência. Você fala, como é que o cara pensou naquilo? Pode ser os espíritos de homens de ciência, de filósofos, dando sugestões, que aí parece uma intuição que vem do nada, mas na verdade é uma inspiração de um espírito. Então, a gente poderia acrescentar mais esse ponto dentro da história da ciência e dentro da explicação de como a ciência funciona, né? Olha como é interessante. Já passamos o tempo aí, né? Uma História, Mas é estouramos. isso, a gente vai continuar nesse assunto, porque ainda a gente tem mais uma questão que a gente vai ver semana que vem, então a gente vai continuar e vai poder tratar mais, né? Só destacar aqui, ó, temos um assinante novo, né? O Roberto Santos, seja bem-vindo. Agora o Roberto acompanha as nossas lives, participe pelo chat, deixe comentários, traga questões e vai poder estudar conosco o livro dos médiuns. Sexta-feira, às 20 horas, também participe. Os demais estudos que ele vai poder ver agora, que já aconteceram, ele vai poder assistir na playlist também, né? Mas o que precisar da gente, então seja bem-vindo. A gente tem aqui também Fenomenal RS. Seja bem-vindo. Quem não é, pessoal que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né?
Aqui está o canal real. O problema é a falta do controle. Infelizmente, tem muita gente que não aceita ser estudado para não ser pego no erro. E, na minha opinião, nós temos o dever de verificar. Aí você vê o rigor que Kardec teve, né? Todos os fenômenos que ele vai apresentar na, no seu trabalho durante toda a sua vida, o seu período ali fazendo espiritismo, né? A importância da gente ver ele usando diversas fontes, né? Para atestar a veracidade do fenômeno, né? E aqui ele comenta: ao meu ver, não aceitam como ciência justamente por estar fora do controle. Digo isso porque estou inserido em um meio que vai do ateu ao espiritualista, e de fato faltam os estudos nos tais fenômenos. Existem, as pessoas não querem estudar em Kardec, né? Kardec atendeu a isso, né? A todo esse controle, a todo essa. Kardec apresenta o conjunto de fenômenos, apresenta a garantia de que esses fenômenos eles eram reais e apresenta uma teoria muito completa, muito criteriosa, né? Então, a pessoa que se debruçar sobre a obra de Kardec já está lá, né? A gente sempre diz, a cientificidade e a prova da ciência espírita já está nas obras de Kardec, né? E às vezes as pessoas ainda querem provar fora de Kardec, elas querem provar o espírito, né? Usando métodos que Kardec vai dizer que não são os mais adequados, né? Por exemplo, você não pode tentar testar um médium como você testa um fenômeno material qualquer. Então, a pessoa que se debruçar sobre Kardec vai ver como já está lá, né? O que a gente tem são pessoas que não se debruçam sobre Kardec, né? Eles não se. O que geralmente são pessoas que criticam o movimento espírita. E aí sim, elas estão corretas ao criticar o movimento espírita. O equívoco delas é não perceber que esses equívocos não estão em Kardec, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá? A gente vai entrar mais nessa questão ah, exatamente no próximo texto, né? Se o canal real tiver aqui na quarta que vem, a gente vai tratar isso, né? A quem compete exatamente estabelecer esse estudo, né? A quem compete e como se deve ser feito o estudo dos espíritos. A gente vai tratar disso, tem a ver com essas questões, se ele tiver aqui na quarta que vem. Mas é isso, né? A gente já passou 7 minutos. Eu quero agradecer ao José, ao Laura, a todos que participaram. Muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva. E, por fim, só antes de passar para vocês se despedirem, o estudo de amanhã. Amanhã, às 14 horas, a gente segue estudando o item 2 da introdução do Evangelho, que é justamente o que o Lauro citou, do controle universal dos ensinos dos Espíritos. Mas amanhã de noite, às 20 horas, a gente vai estudar um artigo novo do site revistaespírita.net. E é um assunto muito interessante, porque ele desperta a curiosidade de muitas pessoas. Eu vou colocar aqui, ó, amanhã às 20 horas, aqui no KardecTube, mais um artigo do revistaespírita.net. O nome do artigo é Câncer de Pâncreas Curado pelos Espíritos. Olha só, a gente vai tratar de uma cura. E já que o canal Real citou o controle, né, a gente vai ver como é que eles trabalharam a questão do controle, né, para averiguar se realmente tinha uma relação de causa e efeito ali com os espíritos e a cura do câncer, né? A gente vai ver que eles vão apresentar ali que a própria equipe médica teve que admitir que não, a explicação, a medicina não poderia explicar o que aconteceu ali, né? Então eles vão dar dados muito interessantes, a gente vai estudar isso a partir de amanhã, estejam aqui, 20 horas. Então, da minha parte é isso. Eu agradeço, passo para o José, para o Lauro se despedirem e nos vemos amanhã. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, estudo excelente, tema muito interessante, né, que a gente gosta bastante. Espero que tenha ajudado vocês um pouco aí para se aprofundar um pouco mais no tema, né? É isso, uma excelente semana a todos. Nos vemos na semana que vem, quarta-feira de cinzas, na semana que vem, juízo aí no carnaval. Vamos aproveitar para estudar Kardec, né? E aproveitar para descansar também. E é isso, acompanhe o nosso estudo. Semana que vem estamos aí de volta para continuar estudando o que é o Espiritismo. Boa noite a todos.
É isso. Obrigado, José. Obrigado, Michel. Obrigado, pessoal. E até amanhã, às 2 da tarde. Abraço a todos.